O que você vê quando fecha os olhos? 3 anos atrás, em meio a um dos momentos mais complexos que a humanidade enfrentou nos últimos anos, ousamos usar nossa imaginação pela fé. E nessa jornada fomos conduzidos por Deus a sonhar com uma igreja não apenas para o tempo em que vivíamos, mas também para o futuro. Uma igreja comprometida com a missão de viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E literalmente do zero, crendo no invisível, começamos a lançar os fundamentos da igreja. No decorrer dos últimos 3 anos, Deus nos conduziu e nos sustentou de maneira extraordinária. Vez após vez, portas foram abertas, conexões foram geradas e pessoas improváveis passaram a desfrutar de um relacionamento autêntico com Deus por meio da fé em Jesus. Pessoas transformadas, famílias restauradas e, sabe, fechando os nossos olhos, cremos que essa história está apenas começando. Existem mais pessoas para serem alcançadas, acolhidas e amadas. Como igreja, decidimos tirar os olhos de nós mesmos e fixá-los em Jesus, crendo que a igreja é essencial e relevante. Tudo isso pertence à grande história que Deus está escrevendo, e a boa notícia é que fomos incluídos nela. E esse é um convite que se estende a você. Boa! A gente vai ter a alegria hoje de avançar um pouquinho mais na série Avante Multi. E sabe, logo na primeira mensagem eu fiz questão, fui muito intencional em propor uma experiência para que a gente tivesse um memorial, para que a gente marcasse o início dessa série de mensagens e não restasse dúvidas de que essa série não é só sobre aqueles que frequentam a Multi regularmente ou que são igreja conosco. Vocês lembram da experiência? A Pâmela disse sim. Eu fui intencional porque ao se deparar com esse tema Avante Multi, talvez você possa pensar assim: cara, cheguei na igreja e eu não sei se essa mensagem tem relação com a minha vida, com a minha jornada. Mas essa é uma série de mensagens profundamente relevante para todos nós que estamos aqui, inclusive para você que está conhecendo a igreja hoje, sentando aqui nessa cadeira com dúvidas como eu acabei de orar e pensando: o que eu vim fazer nesse rolê? Que nome estranho, Multi, o que será que isso significa? Vocês lembram da experiência? A Pâmela lembra. Que bom. A gente pegou o nome da série, o tema Avante Multi, e a gente substituiu o Multi pelo próprio nome, e a gente deu um forte grito aqui, dizendo Avante! E o nosso nome, certo? A gente completou o nome da série com o nosso próprio nome, foi muito legal. Os vizinhos devem ter se assustado, pensando que tipo de seita se estabeleceu ali no sindicato dos contabilistas. Mas de maneira simbólica, para que a gente pudesse de fato ter certeza: uau, essa série tem algo a ministrar ao meu coração, porque essa não é uma série simplesmente coach, essa é uma série que tem relação com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que atinge o íntimo do nosso ser. E eu quero propor uma variação da nossa experiência para a gente começar hoje. A gente está com um número um pouco menor no auditório, e eu quero te desafiar a abraçar essa experiência com ainda mais empolgação, para que a gente possa suprir os assentos vazios nessa noite. Vocês estão comigo? Boa! Então como é que a gente vai aprofundar a nossa experiência? Ao invés de a gente dizer avante e completar com o nosso nome, nós vamos gritar avante e completar com o nome de alguém que está ao nosso lado essa noite. Sacou? Então, no caso da Pâmela, que ela está toda ligada ali com o café, avante Jéssica, ou avante Rodolfo. Certo? Vocês não vai deixar a experiência ficar miada, irmão. Vamos lá? 1, 2, 3. Avante, Ronald! Muito bom, mais uma vez. Avante, Ronald! Yes!
uma pequena variação na nossa experiência, mas que pode causar um grande impacto na sua percepção sobre o movimento de avanço, sobre a série Avante Multi. Uma pequena mudança, você tirou o seu nome do título da série e colocou o nome de alguém que está sentado ao seu lado. E sabe, isso para que você seja inspirado hoje a considerar que esse movimento de avanço que Deus espera de mim e de você, esse movimento de avanço autêntico, ele transborda para além do eu. O movimento de avanço que Deus espera de mim e de você, ele transborda para além do eu. Mais do que isso, esse movimento de avanço te coloca num caminho de responsabilização por quem está sentado ao teu lado. Esse movimento de avanço é um movimento que responsabiliza quem está ao teu lado por você. Transborda para muito além do eu, transborda para muito além do eu. E se tem algo que eu posso te garantir, é que à medida que a gente avançar nessa série de mensagens, refletindo sobre os próximos 2 fundamentos dessa jornada de avanço, isso vai ficar cada vez mais claro, não só como uma expectativa, mas como uma responsabilidade e como um valor da caminhada. Hoje eu espero que você tenha uma experiência na igreja para além do eu. Toda celebração deveria ser para além do eu, mas hoje a gente vai falar sobre o segundo fundamento e nós precisamos abrir o nosso coração para além das nossas próprias necessidades. Faz sentido? E vale reforçar que através da carta aos Hebreus e à luz de todo o Novo Testamento, porque nós não lemos Hebreus desconectado do Novo Testamento e sem considerar o Antigo Testamento. Então, considerando a carta no Novo Testamento que fundamenta essa série, o nosso objetivo hoje é revelar como é que a gente pode experimentar um movimento de avanço na nossa vida, mas não qualquer tipo de avanço, um avanço que seja eficiente, que seja belo, que seja perseverante, que seja sustentável, que seja relevante. Talvez está faltando fôlego, tipo, será que é possível avançar dessa maneira? E eu queria que você notasse um detalhe: eu não disse perfeito, eu não disse um movimento de avanço perfeito, eu disse um movimento de avanço eficiente, perseverante, sustentável, relevante, belo, para além da perfeição. E perceba, nós estamos conversando desde o início dessa série sobre um tipo de avanço que independe das pressões externas e das instabilidades internas do nosso ser, do nosso coração. E eu queria relembrar com vocês rapidamente os 3 fundamentos da nossa série de mensagens, desse movimento de avanço, certo? Então, olha comigo o texto, Hebreus capítulo 10, versículos 22 a 25, olha só, vamos ler junto? Então, avante, cheios do quê? Fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no quê? No amor e na ajuda, que representa a generosidade, as boas obras. Então, quais são os fundamentos? Vamos repetir? Fé, amor e generosidade. Esses são os fundamentos de um movimento de avanço, de acordo com as expectativas do próprio Deus reveladas nas Escrituras. Fé, amor e generosidade. Vocês lembram a oração que eu fiz com vocês? Eu disse que lá em casa a gente ora sempre junto no final de cada devocional, eu, Aline, Laurinha. Nós oramos: Deus nos ajude a viver por fé, por amor e generosidade. Você topa fazer essa oração e a gente mergulhar ainda mais no texto? Deus nos ajuda a viver por fé, amor e generosidade. Se você perdeu a primeira mensagem sobre o fundamento da fé autêntica, quero te dar uma boa notícia: ela já está disponível no nosso canal no YouTube. Então, se você não teve a oportunidade, chegou aqui hoje pela primeira vez, você pode ter acesso a essa mensagem. Só pesquisar lá no canal do YouTube, Igreja Multi, sem o i no final, e você vai encontrar essa primeira mensagem da série Avante.
Mas, em linhas gerais, a gente precisa lembrar que fé autêntica não é pensamento positivo, não são palavras positivas, expressões positivas que nós lançamos ao vento. Nós vimos que fé autêntica é confiança no que Jesus fez por nós, no que Ele está fazendo em nós e no que Ele deseja fazer através de nós. Fé autêntica equivale em confiança na pessoa e na obra de Jesus. Fé em Jesus, fé essa que habilita a gente instável, como eu e você. Fé essa que prepara e equipa pessoas que lidam com pressões para continuar avançando e não retroceder no caminho e na relação com Deus. Fé autêntica é fé em Jesus, que te coloca num lugar seguro para que você seja considerado apto para correr na direção de Deus. E para além disso, além de correr na direção de Deus, correr na direção da vontade de Deus. Muita gente pensa que está agradando a Deus simplesmente correndo para Ele o tempo todo. Não, Deus é meu melhor amigo, Ele me abraça, Ele é cheiroso, Ele é muito legal. Mas e a vontade de Deus? E a boa notícia que nós vimos é que esse fundamento da fé autêntica te coloca num lugar seguro e perseverante para que você avance em direção a Deus e à vontade de Deus. Que massa! E quando a gente fala sobre avançar em direção à vontade de Deus, a gente precisa levar em consideração algo muito importante, que eu quero ler com você aqui no slide. Olha lá. Vocês podem ler comigo? Nós precisamos considerar o quê? A vontade de Deus revelada nas Escrituras, principalmente na carta aos Hebreus, é que você não avance por si mesmo ou para si mesmo. Você não deve avançar por si mesmo ou para si mesmo. Se a gente não tiver isso fresco no nosso coração, a gente vai considerar essa jornada de avanço como a jornada do herói ou como a jornada da vítima. E nós não fomos chamados para avançar sobre as tentações, às vezes, que nos atingem relacionadas ao orgulho, à vaidade, à amargura, às frustrações. Nós precisamos considerar os outros. Nós não fomos chamados para avançar, o quê? Por si mesmos. Não fomos chamados para avançar por si mesmos. E se por um lado, na primeira mensagem, a gente foi encorajado a não fugir de Deus, como Adão, como Eva, e não fugir da vontade de Deus, hoje eu oro para que nós sejamos encorajados, exortados, corrigidos a não fugir da igreja. Que a gente não ceda à tentação de fugir do próximo, que a gente não ceda à tentação de tentar trilhar um caminho espiritual fundamentado apenas no eu. É para além do eu, é para além do eu. E sim, apesar de você encontrar alguns vídeos dinâmicos no TikTok ou no Instagram, em que as pessoas estão alimentando suas frustrações com a instituição, com a igreja, e dizendo, não, segue aí o caminho, e é você e Deus, e está tudo bem. Eu queria te dizer que uma teologia saudável, uma interpretação honesta das Escrituras, aponta para a direção contrária. Sempre, fé autêntica vai convergir na direção do próximo, na direção da igreja local. Tem uma frase que eu queria que você visse comigo nos slides sobre fé. Olha só, fé que não é vivida e compartilhada não é fé. A nossa missão aqui na Multi é viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica, porque nós cremos que fé pressupõe uma relação com Deus e uma relação com o próximo, que está sendo redimida, restaurada, amadurecida, para que haja um movimento belo, que possa refletir a glória de Deus e essa grande história que está para além de você, para além de mim, para onde todas as coisas serão conduzidas até que Cristo reine efetivamente aqui. Você crê nisso? Massa! Em outras palavras, quem trata o próximo ou a igreja como opcional, em certa medida está sendo tentado a considerar a Deus e a vontade de Deus como opcionais. Eu vou repetir, quem trata o próximo ou a igreja como
opcionais. Em certa medida, está sendo tentado a considerar que Deus e a sua vontade também são opcionais. E dessa forma, talvez a gente comece a relativizar os fundamentos básicos da fé. E como eu sou grato pelo privilégio que a gente tem de abrir o ChatGPT e fazer o sermão inteiro. Brincadeira. Todo mundo diz, não! Mas levantar informações, olhar no Google e estudar a história da igreja, procurar insights, cursar cursos de teologia que apontam não apenas para o futuro glorioso da igreja, mas que nos mostram o caminho que foi trilhado por homens e mulheres que vieram antes de nós. E sabe, é muito legal quando a gente está falando sobre igreja, sobre comunidade, sobre família espiritual, diferentes teólogos de diferentes denominações concordam, convergem nesse ponto básico da fé. Por exemplo, John Wesley, ele diz assim: o cristão não deve viver sozinho, precisamos uns dos outros, a unidade é a essência da verdadeira religião. Citei Wesley, agora vou citar Calvino. A fé cristã não é uma jornada solitária. Calvino precisa de Wesley. Uou! Olha o hate na internet subindo. A fé cristã não é uma jornada solitária. Somos chamados para viver em comunhão uns com os outros, compartilhando as nossas alegrias, as nossas lutas e curando as nossas frustrações. Bonhoeffer: um cristão, por sua natureza, pertence a outro cristão. Aquele a quem ele se tornou um por meio da fé também. O cristão foi chamado para viver na comunidade porque ele foi convidado e chamado, convocado para essa família espiritual. Karl Barth: a fé é sempre fé com outro. A fé cristã pode ser vivida apenas em comunidade. Martin Luther King: na verdade, todos nós dependemos uns dos outros. Vivemos juntos. Nos unimos para formar a família que Deus está redimindo. Sabe, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que vem na sequência do texto que está fundamentando a nossa série. A gente vai olhar dos versículos 22 a 25, e tem um detalhe que ainda não tinha sido lido no nosso primeiro encontro. Olha só: então, avante, cheios de fé. Já vimos essa parte, né? Que massa, cheios de fé. Confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, estamos seguros por aquilo que Jesus fez por nós. Você já me ajuda a ler, por favor? Vamos lá? Vamos. Não evite o quê? As reuniões e as celebrações de culto, como alguns fazem, que no final das contas revela o desprezo pelos irmãos. Uou, bro! Pá! Ainda mais agora que a gente entendeu que a grande história da humanidade está sustentada na história de Jesus e que está para muito além do nosso eu. Sabe, a gente precisa da sequência desse texto. A gente precisa pensar hoje sobre o fundamento do amor, não de qualquer amor, do amor autêntico. A gente precisa aprender a ser criativo no amor, não simplesmente com expressões artísticas, mas criativos no sentido de expressarmos um cuidado, um cultivo que gera vida. Certo? Nós precisamos aprender a ser criativos no amor, nas nossas relações. Nós precisamos ser pessoas que encorajam uns aos outros, precisamos ser pessoas que exercem generosidade. A próxima mensagem, já fazendo uma propaganda do que o João vai ministrar para a gente. Sabe por que a gente precisa disso? Porque nós somos pessoas difíceis. Ninguém falou amém, velho. Nós somos pessoas difíceis e avançar junto é muito mais difícil do que sair por aí numa jornada heróica. Avançar junto é muito mais difícil porque pessoas são difíceis, porque eu sou um pastor difícil, porque você é uma florzinha de Jesus cheirosa, mas muito difícil. Bem-vindo à Multi, todo mundo aplaude. Somos pessoas difíceis. Essa é a grande verdade. Por conta do pecado,
avançar cultivando unidade, expressar amor autêntico na direção do próximo, encorajar o próximo, nem sempre é fácil. Custa. Você pode falar comigo isso? Custa? Custa. Andar lado a lado custa. Ser vulnerável custa. Ser autêntico custa. Perdoar custa. Confiar custa. E confiar de novo custa ainda mais. Encorajar custa. Se envolver na vida do outro, para além das atividades da igreja, custa. E sabe qual é o custo? Amor. Amor sacrificial. Amor autêntico. E tendo dito isso, nessa breve introdução da nossa mensagem, a gente tem o necessário para avançar mais hoje, refletindo sobre o fundamento do amor. O segundo fundamento que pode te colocar nesse caminho, não só perseverante, mas de maturação, para que você avance na direção de Deus e na direção também do próximo, daqueles que estão vivendo e compartilhando a fé com você, pessoas que Deus está confiando a você. Então a gente vai ler junto o texto da noite que está em Hebreus, capítulo 12, dos versículos 12 a 15. Hebreus capítulo 12, dos versículos 12 a 15. Olha só: portanto, revigorem as suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Lembrem-se, a carta aos Hebreus, ela traz um grande grito: avante, não retrocedam. Levantem a cabeça, mantenham os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé de vocês. Levantem-se apesar das pressões, apesar das instabilidades, não retrocedam. Então, aqui no versículo 12 do capítulo 12, a gente está tendo essa ideia retomada. Portanto, revigorem as suas mãos cansadas. A jornada é difícil, mas difícil não quer dizer ruim. E seus joelhos enfraquecidos, façam caminhos retos para seus pés. E aqui vai ter uma intersecção maravilhosa no texto, porque se por um lado ele está falando assim, ó, levante-se, fortaleça-se, agora ele começa a dizer, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos, esforcem-se para viver em paz com todos. Romanos capítulo 12, inclusive, diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos naquilo que depende de nós, ou seja, a paz é uma expressão de uma decisão pessoal. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida exclusiva, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus capítulo 12 é sensacional, porque vem depois do capítulo 11, que vem depois do capítulo 10, e parece tão óbvio, mas a progressão da carta, ela é fantástica. O ritmo em que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo e tratando a igreja, compartilhando sobre esses fundamentos da jornada de avanço, é um ritmo intencional. É um ritmo intencional. Na primeira mensagem nós vimos ele exaltando Jesus acima de tudo e acima de todos. Considerem quem Jesus é. Só que, quando ele está chegando no capítulo 10, no capítulo 11, ele está concluindo e esclarecendo o que é fé autêntica, o que significa dizer que você colocou a fé em Jesus. E aí é espantoso, porque ele é cirúrgico, ele é intencional de ir progredindo a carta na direção prática. Então, é como se ele estivesse consolidando e trazendo clareza do que significa dizer que tem fé em Jesus, e agora ele vai começar a conectar os pontos, e vai apresentar o segundo fundamento. Se você diz que tem fé em Jesus, então portanto, tem um grande portanto no início do capítulo 12, no versículo 1 também, e no versículo 12, portanto, se você diz que tem fé em Jesus, se você entendeu a grande história da redenção, se você entendeu o que significa Jesus ter descido para nos encontrar, morrido a nossa morte,
vencido a morte e o pecado no meio do seu lugar, e nos oferecendo essa nova relação com Deus, que nós não merecíamos. Portanto, que vai abrir espaço para as exortações. E a gente viu que as exortações aqui na carta têm relação com encorajamento, com consolo, mas veja só, com correção também. Esse portanto abre espaço para que a gente possa abrir o nosso coração e receber as instruções de como é que nós devemos avançar juntos. Instruções práticas que vão enfatizar quais são as expectativas que repousam sobre os ombros daqueles que dizem que têm fé em Jesus. Responsabilidades em relação ao irmão, ao próximo, principalmente daqueles que têm a mesma fé que você, e em direção aos perdidos que ainda serão acolhidos. Ou seja, é como se houvesse um checkmate do autor da carta aos Hebreus. Ele vai conversando: e aí, vocês têm fé em Jesus? Lembre-se disso, ó, que legal. Portanto, se vocês dizem que têm fé em Jesus, vocês dizem que estão avançando sobre esse firme fundamento da fé autêntica, portanto, tenham uma atitude proativa em relação ao irmão, em relação à irmã, em relação àqueles que estão na mesma jornada com você. Sejam proativos, se antecipem, a jornada vai ser difícil. Falei da tartaruguinha, às vezes nós não somos tartaruguinhas, nós somos porcos espinhos. Às vezes é difícil caminhar junto, e o autor da carta aos Hebreus está falando: vocês vão precisar do fundamento do amor autêntico. Se antecipem, caiam na real, sejam autênticos. Caminhar junto é difícil. Lutem contra qualquer tipo de distanciamento. Essa é a ideia que ele está construindo no decorrer de toda a carta. Não retrocedam na relação com Deus, não se distanciem de Deus, e olha só, proporcionalmente, não se distanciem do próximo, nem da igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Sejam proativos. E a carta vai citar uma expressão das raízes da amargura, que estão entrelaçadas também com orgulho. Quando a gente pensa em todo esse contexto da carta aos Hebreus e do capítulo 12, a gente precisa considerar nas entrelinhas que a amargura está entrelaçada com o orgulho também, muitas vezes, que causa as rupturas entre nós e Deus, causa as rupturas entre nós e o próximo. E o autor está dizendo: olha, o que não for combatido, o que não for cultivado por meio de decisões intencionais, causará distância e ruptura, feridas, frustrações. Vocês precisam considerar o que é o amor autêntico. O autor está preocupado com o distanciamento, com o esfriamento de pessoas que estão nessa jornada avançando. O orgulho, ele nos conduz a ressentimentos. O orgulho nos conduz a desconsiderar o outro. Porque às vezes a gente olha para o outro que está avançando, a gente vê que ele está mancando, e a gente diz: mas também, cometendo aqueles pecados ali, mas também ele não é tão maduro quanto eu, mas também é que ele não segue os mesmos dogmas que eu, ou seja lá qual for a tua perspectiva doutrinária em relação às pequenas nuances da fé cristã. O orgulho nos conduz a frustrações, quando o outro não corresponde às nossas expectativas. O orgulho e a amargura nada mais é do que um grito. É um grito. Você quer que eu grite? Eu quero gritar, mano. Ó, Rodolfo, não, por favor, eu estou na frente do sub. As raízes da amargura, as raízes do orgulho são como se fosse um grande grito: eu não mereço isso aí. Ou, eu mereço mais do que isso. Todo mundo muito bolado hoje. A amargura é como se fosse um grito que envolve orgulho, que diz: não, esse negócio de caminhar junto é muito difícil, olha como o outro me tratou, olha como o outro me olhou, olha o que o outro fez, e de repente a gente está dizendo: eu não mereço isso aí não, esse caminho está muito difícil. Ou, não, eu mereço mais do que isso, vou procurar uma outra comunidade. E perceba, aqui nós estamos falando de correções dentro de um ambiente saudável,
O ambiente saudável, ele produz pressões que são pressões normais, porque nós somos pessoas imperfeitas. Existem motivos justificáveis para a gente se afastar de comunidades locais, igrejas locais que estão passando por crises, ou seja, o que for, abusos e etc. Mas aqui não é o caso, beleza? Então fecha parênteses. O orgulho leva a considerar o outro como alguém inferior a mim e avançar sozinho, não esperar o outro, não cuidar do outro. E o fato é que as instruções vão ficando cada vez mais práticas no final da carta aos Hebreus, para que a gente não cultive distanciamentos fundamentados no orgulho e na amargura. Nós precisamos proteger e cultivar os nossos relacionamentos do jeito de Deus, para que a gente avance do jeito de Deus, juntos. Então agora a gente vai dizer avante multi, juntos. 1, 2, 3. Avante multi! Boa! A gente vai olhar especificamente agora para o versículo 15, para a primeira parte do versículo 15. Olha comigo. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Um grande alerta aqui. Deixar de experimentar a graça de Deus não significa cair da fé, perder a salvação. Não é sobre isso que o autor está dizendo aqui nesse trecho. Não tem relação com perder a fé, perder a salvação, certo? Mas de não desfrutar dos efeitos, dos frutos, mediante o cultivo e a intencionalidade no meio da igreja, no meio dos salvos. Eu experimento a graça de Deus, eu sou salvo, e eu sou colocado numa jornada então, em que Deus me responsabiliza para cultivar as minhas relações com Ele e com o próximo. Graça é um conceito bíblico que está entrelaçado com misericórdia, e eu queria projetar para vocês o significado, o conceito de graça e o conceito de misericórdia, porque isso vai fazer total sentido à medida que a gente está avançando para a conclusão dessa mensagem. Graça é o quê? É ser tratado amorosamente, de maneira que nós não merecemos. Enquanto misericórdia é não ser tratado rigorosamente como nós merecemos. Olha que profundo. Graça é ser tratado amorosamente, de um jeito que nós não merecemos. Nós falhamos, nós viramos as costas para Deus, nós escorregamos, e a graça nos sustenta nessa jornada, para que nós avancemos, porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Isso é graça. E misericórdia é o tempo de oportunidade que nós temos, para que nós não venhamos a ser tratados rigorosamente pelos nossos pecados. Ou seja, graça tem tudo a ver com salvação, com esse conceito espiritual maravilhoso. Mas sabe de uma coisa? Graça é um conceito que muitos desconsideram na vida prática, na jornada junto com o outro. Graça é uma expressão também que se refere a processos de relacionamento, porque tem relação com tratativa. Deus me trata de uma maneira, e eu sou convidado a tratar o outro por graça. Eu sou convidado a tratar o outro por misericórdia. Nós expressamos aquilo que recebemos da parte de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Então, o primeiro passo para a gente avançar sobre o fundamento do amor autêntico, numa jornada sustentável, de longo prazo, é o seguinte, olha comigo na tela. Não desconsiderem a graça de Deus. Se é difícil avançar junto, é difícil avançar junto, e é impossível avançar junto sem a graça de Deus, sem a consciência da graça de Deus. Todo aquele que colocou a fé em Jesus e é tratado segundo aquilo que Jesus fez na cruz, não mediante seus pecados, é convidado na carta aos Hebreus a considerar o outro e falar assim: uau, Deus me perdoou, Deus me amou, Deus está cuidando de mim para além daquilo que eu mereço. Uau, Deus não me abandonou. Logo, portanto, não abandonarei o próximo. Não fugirei da igreja, dessa grande família que Deus está formando até
até que Ele venha na sua segunda vinda gloriosa. Quer ver um outro texto? Efésios capítulo 4, eu não vou projetar, diz o seguinte, no versículo 31 e 32, livrem-se de toda amargura, de todo orgulho, de toda raiva, de toda ira, de toda justificativa, ainda que seja plausível. Livrem-se das palavras ásperas, da calúnia, da fofoca, livrem-se de tudo isso, de todo tipo de maldade, e em vez disso, sejam bondosos, expressem graça na direção do outro, caminhem junto, cultivem unidade, perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou por meio de Cristo Jesus. Olha a profundidade desse caminho comunitário, familiar. Toda vez que o orgulho tenta ganhar espaço no nosso coração, que a amargura tenta aprofundar as raízes, quando nós nos lembramos, quando nós contemplamos a grandeza do que Deus fez por meio de Jesus, nós somos impulsionados na direção do outro, por mais que hajam desafios e espinhos no caminho. A grande verdade é que quando a gente perde de vista o conceito da graça, e geralmente religiosos que estão no médio e longo prazo dessa jornada, são tentados a confiar nas suas próprias obras, na sua própria performance e a desconsiderar o próximo. Nós precisamos lutar intencionalmente e dizer: aqui não, nós vamos cultivar a unidade, nós vamos cultivar os nossos relacionamentos e seremos intencionais para protegê-los mediante o conceito da graça e da misericórdia. Olha o que o John Stott diz, a citação que eu separei: a graça de Deus é um motivo para amar mais profundamente. A graça de Deus é um motivo para amar mais profundamente e servir, e cultivar, e cuidar uns dos outros de maneira mais fiel. Servir mais fielmente. Eu quero olhar com vocês a sequência do versículo 15 agora. A sequência, a segunda parte do versículo 15, começa a aprofundar essa ideia, e diz assim: fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura ou de orgulho, que cause o quê? Perturbação, contaminando muitos. Levando a segunda parte do versículo em consideração, o segundo passo para a gente avançar sobre o fundamento do amor autêntico é o seguinte, a gente vai projetar para vocês: não desconsiderem o orgulho e a amargura. São perigos reais. São perigos reais que geram distanciamento aos poucos. Pequenas sementes são suficientes para te afastar do próximo. Pequenas sementes causam rupturas e distanciamentos com o tempo. E sabe, em solos e em condições perfeitas, adequadas, a gente vai fertilizando o orgulho às vezes, mediante as nossas feridas e frustrações. A gente vai fertilizando a amargura, a gente vai nutrindo e as raízes vão crescendo. E de repente as pequenas sementes do orgulho, da amargura, desenvolvem raízes profundas e frutos danosos. E a gente pensa às vezes que o orgulho, a amargura são questões internas que, cara, vão me distanciar do próximo, vão afetar a minha jornada com o outro, mas é possível eu seguir nesse caminho, dando uma leve ajustada aqui com Deus e tal. Deixa eu te falar uma coisa: as raízes do orgulho e da amargura, para além de te distanciar do próximo, sufocar você em muitos momentos da jornada, pode sufocar os frutos que estavam sendo cultivados, os frutos do Espírito, as coisas que já estavam crescendo no meio do caminho. À medida que você está amadurecendo, se você nutrir a amargura e o orgulho, essas raízes são capazes não só de te prejudicar de uma maneira específica, mas a sabotar parte do teu amadurecimento e do teu avanço, te tornar mais lento, mais preso. Jonathan Edwards, ele vai dizer que a amargura é como uma erva daninha. Olha só, é uma erva daninha que cresce
e sufoca os frutos do Espírito. Aquilo que deveria crescer é sufocado, e aquilo que deveria florescer, às vezes é impedido. E a ideia dentro do contexto é que aquilo que não deveria crescer, cresce, mas aquilo que deveria crescer é impedido, é sabotado, afeta o nosso crescimento, a nossa jornada de avanço. Primeiro porque essas raízes crescem sorrateiramente, de maneira silenciosa. Às vezes a gente olha para essas raízes do nosso coração, e eu vou me incluir aqui no exemplo, porque eu sou uma pessoa difícil, e a gente vai pensando, não, é que na verdade eu estou com uma sensação ruim em relação ao outro, mas é que eu não sou muito bem assim obrigado a me identificar com todo mundo. Não necessariamente eu preciso conviver com todos. E essa é uma meia verdade que distorcida pode fertilizar aquilo que está sabotando e te atrasando no caminho, na jornada. E segundo, porque essa metáfora aqui das raízes de amargura, elas trazem para a gente essa ideia de um crescimento por baixo da superfície, que é difícil de mensurar, e que quando de fato ela começa a pipocar no solo, na superfície, ela já não vai afetar só a árvore ou a planta ou a sua vida, mas vai para muito além de você, de mim, de nós. E quando as raízes finalmente se estabelecem, o texto diz que frutos danosos, consequências danosas, começam a nos perturbar, começam a contaminar a muitos. Olha comigo o texto mais uma vez, versículo 15, diz: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause, repete comigo, perturbação e contaminando então muitos. Essas são duas expressões fortes pra caramba: perturbação, contaminação. E no original, perturbação aqui, como foi redigido no texto, é uma expressão que está carregando um sentido de excitar alguém. Nós somos excitados pelas nossas preocupações, nós somos excitados pela nossa percepção sobre o outro, os nossos desconfortos em relação ao outro. Nós somos perturbados às vezes, nós nos aborrecemos com aquilo que fizeram ou disseram sobre nós, os olhares. E é interessante porque quando aparece primeiro perturbação, aqui dentro da estrutura do texto, a perturbação tem relação com aquele indivíduo onde de fato as raízes estão sendo nutridas. Então num primeiro momento a perturbação ela é interna, ela está dentro de mim e de você, quando a gente fertiliza essas raízes, e elas estão crescendo aqui dentro, elas estão nos engessando, nos perturbando. E a perturbação geralmente ela pode ser traduzida com pensamentos recorrentes sobre algo ou alguém, a ponto de trazer exaustão, cansaço. Isso nos sobrecarrega, começa em nós. Isso é muito louco. As raízes da amargura, elas crescem primeiro na nossa própria direção. Tim Keller diz que a amargura é como se fosse um veneno, que a pessoa toma achando que é o outro que vai sofrer. Num primeiro momento, atinge o eu, nos atinge. Agora, tem a outra expressão, o outro fruto danoso, que é a contaminação, contaminando a muitos. Então, depois da raiz se aprofundar e mexer no nosso interior, nos perturbar, nos inquietar, ela começa então a crescer na direção de outras pessoas, inclusive aquelas que nem estavam envolvidas no primeiro lugar, nas nossas feridas e frustrações. E todo esse movimento no coração marcado pelo pecado, nosso coração imperfeito, pode começar de um jeito muito sutil, muito inocente. A gente está se perturbando, a gente está se cansando às vezes com as frustrações, com as expectativas quebradas, e nós estamos sendo sobrecarregados, e ao invés de correr na direção de quem nós deveríamos para tratar a nossa relação, nós procuramos ouvidos simpatizantes, pessoas que vão dizer assim: eu te entendo, conta mais. Nossa, que absurdo! Esse fulano, eu sabia.
essas raízes são danosas e elas começam a contaminar o solo, outros corações, para além dos envolvidos. E a expressão aqui, contaminação, ela tem relação com uma mancha, tem relação com uma mancha que vai sendo compartilhada. Alguém com as mãos sujas que vai sujando outras pessoas, passando a mão na parede, nos ambientes, e de repente o distanciamento começa a florescer aos poucos, o esfriamento pode entrar no nosso meio. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo: vocês precisam ser intencionais. Vai ser difícil, é difícil, mas difícil não quer dizer ruim, vale a pena. O fundamento do amor faz tudo valer a pena, dentro do grande contexto da história de redenção, daquilo que Jesus está fazendo. Eu posso ouvir um amém nesse silêncio? Rodolfo disse: ai meu Deus. O mapa da amargura e do orgulho é o seguinte: começa no coração, uma coceirinha ali, de repente começa a transparecer nas expressões, e depois se consolida nas ações e nas decisões. Começa aqui dentro, cresce em mim, depois para além de mim, e me move na direção oposta da vontade de Deus, dentro dessa perspectiva do fundamento do amor. Tem um estudo, cara, que fizeram numa universidade em Zurique, sei lá, devo estar pronunciando certo. Esse estudo, ele se deu através de uma simulação. Esse estudo foi publicado em 2004. E aí, eles queriam identificar como eram as atividades cerebrais na cabeça de alguém que estava se distanciando do outro por causa de orgulho ou de amargura. E aí eles pensaram: como é que a gente vai monitorar essas atividades cerebrais? Como é que a gente vai propor um experimento que seja eficaz, eficiente? E eles tiveram a ideia, colocaram o Uno na mesa. Não foi o Uno, mas poderia ser. Colocaram um joguinho que destrói relacionamentos. E aí, o jogador A, toda vez que ele se sentisse ofendido, decepcionado, frustrado com o jogador B que estava avançando às suas custas, ele tinha a opção de exigir dinheiro do jogador B. Então eles estão lá jogando e de repente alguém lança um +4. Mano, a gente acabou de começar a partida, irmão. Sério? É que eu não tinha outra opção aqui e tal. O cara está querendo ganhar. Talvez esteja em pecado, mas o fato é que essa ferida gera uma oportunidade em que esse jogador, ele pode retribuir. Talvez não na mesma moeda, talvez não com +4, mas quem sabe na próxima com um pulo, com um distanciamento, com +2. E aí a galera já vai à loucura. Prejuízos, vingança, dentro dessa grande experiência que eles estavam fazendo. E o mais maluco é que à medida que eles estavam monitorando essas atividades cerebrais e chegando a uma conclusão, eles cravaram que toda vez que nós deixamos a amargura, o orgulho, nos levar a um momento de retribuição, de distanciamento do outro, o nosso sistema de recompensa no cérebro é ativado. E o resultado do estudo é chocante. Toda vez que as raízes da amargura tomam conta do nosso coração, e a gente retribui, a gente se distancia, a gente faz algo na mesma moeda, seja lá o que for, é como se fosse um excitamento. Lembra da palavra perturbação? Um excitamento. Nós somos excitados de uma maneira que equivale àquilo que acontece quimicamente na cabeça de um usuário de cocaína. Vocês acreditam nisso, velho? Ou uma excitação relacionada, por exemplo, a uma atração sexual. A parada é forte. E aí o autor da carta aos Hebreus, considerando tudo isso, talvez fazendo menção de textos do Antigo Testamento, que se referem à aliança de Deus, à relação de Deus com o povo de Israel, em que haviam correções: olha, não deixem brotar a raiz de amargura. Ele está dizendo: vocês precisam ser intencionais, cara, a cultivar as relações sob o fundamento do amor, porque senão essas raízes vão te tornar dependentes no longo prazo, te tornar lentos.
podem te escravizar. Às vezes a gente pensa no orgulho como um dos 7 pecados capitais, um negocinho ali, é pesado, é profundo e pode te atrasar na jornada, te distanciar do próximo. É isso que acontece quimicamente no nosso cérebro. Nós ficamos doidos. É isso. E aí as raízes da amargura começam a sabotar profundamente a nossa unidade, a nossa velocidade e por fim o nosso testemunho, porque nós deveríamos ser uma família autêntica, restaurada. Nas escrituras a gente vê que Deus não divide 2 coisas com ninguém. A primeira coisa que Deus não divide com ninguém, todo mundo talvez sabe de cor, principalmente quem cresceu na igreja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas Deus também diz que Ele não divide o direito da vingança com ninguém, da retribuição com ninguém, porque isso também está relacionado à glória. E quando nós deixamos as raízes da amargura e do orgulho tomarem o controle, nos incentivarem a decisões que promovem distanciamento, é como se nós estivéssemos usurpando a glória de Deus e o direito de Deus nesse processo de correção. Por vezes, as expressões que fluem dessas raízes da amargura e do orgulho são sinalizações que atribuem culpa a pessoas e a acontecimentos que nós não estamos dispostos a tratar. Então é melhor eu me distanciar, então é melhor eu me justificar com outra pessoa, ao invés de colocar o fundamento do amor autêntico em movimento e falar assim: uau, Deus me perdoou, Deus me aceitou, Deus me acolheu, eu vou cultivar relacionamentos autênticos, vai ser difícil, mas vai valer a pena, isso vai trazer liberdade para mim, vai trazer velocidade para o próximo, vai nos tornar mais efetivos e vai gerar uma igreja bela, um belo testemunho. Não desconsiderem a graça, e também não subestimem, não desconsiderem o perigo do orgulho e da amargura, porque quando a gente tem a graça em mente, o orgulho é vencido, e a amargura, ela é soterrada, e aí a gente pode se tornar pessoas leves, mais livres, que podem dizer assim: avante, avante, Deus nos chamou, Deus nos reuniu, somos irmãos, somos irmãs na fé, vai ser difícil, mas eu preciso tratar a nossa unidade, eu preciso encorajar o Ronald, eu preciso cuidar do Lucas, eu preciso avançar. Nós precisamos avançar juntos, é no caminho. E sabe, eu queria te dar um guia prático de como colocar o fundamento do amor em movimento, como expressar graça, porque em alguns momentos a gente é tentado a acreditar que quando nós perdoamos pessoas que nos feriram, nós estamos dizendo assim: que não importa o que ele fez contra mim, tá tudo certo. Não, expressar graça não é desconsiderar a falha, o pecado, a correção, talvez a instrução, mas é experimentar a liberdade de oferecer oportunidade para o outro e para si mesmo nesse processo. Graça expressa nos nossos relacionamentos não significa que nós iremos dizer que os erros e os pecados não nos feriram, que não doeu. Seremos autênticos: doeu, mas eu quero tratar. Sabe por quê? Porque as feridas, no final das contas, elas são inevitáveis. Fora da igreja, dentro da igreja, em qualquer lugar, feridas, decepções, frustrações são inevitáveis. Mas com Jesus no caminho com a gente, as feridas não precisam ser bagagens, elas podem ser oportunidades. E em Cristo, eu queria que você lesse comigo: as nossas feridas não precisam nos definir, mas elas podem ser usadas por Deus para nos refinar no aspecto pessoal e comunitário, movendo o nosso olhar para o próximo de maneira graciosa. Eu posso ouvir um amém?
caminhar junto é difícil, mas é a vontade de Deus para nós. E quando a gente fala ainda sobre uma igreja multigeracional, multiforme, pessoas diferentes, imperfeitas, começando essa jornada de avanço, nós precisamos considerar, haverão tensões no caminho, mas essa jornada pode ser bela, pode ser redentiva, pode ser incrível, se nós considerarmos a graça de Deus e dissermos assim: vai ser do jeito de Deus, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito da palavra de Deus e não do meu jeito. Eu vou negar o meu eu vou sentar e ter as conversas difíceis, eu vou amar, eu vou expressar graça, segundas chances para aqueles que estão à minha volta, e nós não vamos deixar nenhum manco para trás. Avante, avante. Eu quero te convidar a ficar em pé. E sabe, toda a mensagem, ela precisa culminar em ambientes de oportunidade. Jesus disse assim inúmeras vezes: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a gente teve uma série sobre parábolas lá no antigo espaço da Multi, que a gente intitulou de Parábolas Estranhas, e a gente viu Jesus dizendo exatamente isso: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E que o significado desse ouvir bíblico é acolher e colocar em prática. Toda a mensagem para todos que estão aqui, para mim, como foi difícil essa semana estudar esse texto e identificar talvez raízes amargas dentro de mim e ser confrontado de um jeito que me inspirou a falar assim: cara, eu vou subir no púlpito e eu vou dizer, a começar em mim, nós precisamos colocar o fundamento do amor em prática e expressar graça em direção uns aos outros. O que será desse bairro se eles descobrirem que aqui existe um povo que vive sob o fundamento do amor autêntico, que acolhe o perdido, que cuida do manco, que ajuda quem está enraizado e preso no passado por causa da amargura? Às vezes em aconselhamentos a gente senta para ouvir algumas questões e a pessoa fala assim: nossa, o fulano fez isso e foi muito injusto e aconteceu isso, e a gente pergunta: nossa, vamos chamar o fulano para conversar. A pessoa fala assim: não dá, foi 40 anos atrás. Você fala: meu Deus, em Cristo todas as coisas são possíveis ao que crê. Andar junto é uma delas. E eu queria propor um momento de oração, que eu creio que é uma oportunidade muito singular, especial hoje, que nessa série não se repetirá. Eu não sei se nesse semestre a gente vai ter uma oportunidade como essa, diante de um texto tão específico quanto esse, mas eu queria te convidar a fechar os olhos e a pensar nos teus relacionamentos, a pensar na forma como você tem enxergado a igreja, talvez enxergado o seu irmão, o próximo, as pessoas que caminham com você nessa jornada. Começa a mensurar os distanciamentos, os motivos, as justificativas desses distanciamentos. Talvez, se você foi ferido pela igreja e tenha questões dentro de si que precisam ser tratadas também, pense nessas feridas agora, não desconsidere elas. Talvez o que fizeram contra você foi injusto, foi horrível, foi cruel. Considere tudo isso. Eu quero deixar um tempo para a gente orar, para a gente conversar com Deus e para a gente refletir sobre possíveis distanciamentos, frutos danosos do orgulho e da amargura. Deus, eu oro para que o Senhor traga à nossa consciência os sinais de raízes talvez que estejam crescendo. Nos dá discernimento, Deus, agora essa noite. Nos ajude a encarar as nossas feridas, mas não nos deixe que a gente compre a ideia de que elas nos definem ou devem definir as nossas relações. Pai, eu oro por consciência agora, no nome de Jesus. Liberdade para a gente revisitar o nosso passado antes da gente avançar um pouco mais na próxima segunda-feira.
liberdade, consciência. Ó Deus. E sabe, se você lembrou de qualquer tipo de sinal, ferida, orgulho, qualquer coisa que possa estar crescendo no teu coração, ou que tenha sido cometida contra você, que te gerou prejuízo, eu queria propor um momento para a gente se reunir como igreja, porque o texto diz isso. Nós somos igreja, nós temos esse santo privilégio de andar lado a lado, ombro a ombro. Se você lembrou de alguma coisa, qualquer coisa, eu quero te desafiar a dar um passo corajoso e ir adiante do palco, e vir adiante, e vir aqui junto comigo para a gente orar. Eu sei que é desafiador, mas se você lembrou de alguma coisa que está sendo tratada no teu coração, venha, eu já estou aqui, eu sou o primeiro. Nós teremos um momento de oração muito especial, e eu quero orar para que liberdade possa florescer desse ponto em diante, perdão, que o passado fique para trás, aonde ele deve ficar, e que nós possamos colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, mantendo a consciência da graça. Deus nos trata de maneira que nós não merecemos, e isso é lindo. Deus, que privilégio ver pessoas sendo autênticas aqui junto comigo e dizendo: tem coisas aqui dentro que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, para que o fundamento do amor seja de fato colocado em prática. Pai, o Senhor sonda os corações, o Senhor sabe de todas as nossas feridas, de todos os nossos pontos cegos, limitações, percepções, interpretações, mas nós estamos aqui para dizer: isso não nos define em Cristo Jesus. O que nos define é aquilo que o Senhor fez por nós, e nós queremos fazer o que o Senhor fez por nós, por outras pessoas. Nos ajuda a ser uma igreja assim, Deus. E eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, as pessoas que estão aqui, Deus, levantando as mãos, de mãos dadas, orando, pedindo ajuda, que elas recebam um fortalecimento que o texto diz que pode florescer. Pai, nos ajuda a sermos autênticos, a buscarmos, Deus, pessoas que possam nos aconselhar, não simplesmente a concordar com as nossas lamentações, mas a nos inspirar a seguir adiante, a tratar o que tem que ser tratado, que nós sejamos igreja, Pai, com essas pessoas. Pai, produz agora um novo ponto de partida, uma nova memória de que existe liberdade para avançar. Quebra todo orgulho, toda amargura, toda dor que está nos atrasando, Senhor, no caminho. Nos faz colocar os olhos no dia glorioso em que veremos o Senhor face a face e tudo fará sentido. Pai, nós te amamos. Obrigado porque o Senhor nos trata com graça e misericórdia. Deus, nos inspira nessa segunda-feira a colocar essa palavra em prática. Ainda de olhos fechados, talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você esteja aqui até na frente com a gente, falando sobre amargura, orgulho. Eu quero dizer que sempre há uma oportunidade de colocar a fé em Jesus e receber perdão que nos livra do orgulho, do peso do pecado. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque Ele pode dar alívio. Talvez você está aqui essa noite e você nunca colocou a fé em Jesus, nunca tomou uma decisão. Eu quero te inspirar a, nesse momento singular, tão especial, a estabelecer uma decisão e começar a dar esses primeiros passos na fé. Então, de olhos fechados, se alguém se identifica com essa mensagem, quer colocar a fé em Jesus, fala: cara, eu quero receber perdão, eu quero experimentar de uma relação segura com Deus, quero desafiar a fazer um sinal com a mão, eu quero orar por você. Amém. Deus, nós clamamos vida nova, esperança nova, vitalidade nova, sonhos novos, perspectiva nova. Nós clamamos que haja liberdade. No nome de Jesus, nós abençoamos, Deus, essa decisão, e nós clamamos que haja perseverança no caminho. Como igreja, nós nos alegramos com esse momento e clamamos: Pai querido, conduz essa decisão, sustenta essa decisão, que nós como igreja possamos andar lado a lado e equipar, Deus, essa pessoa nessa decisão.
No nome de Jesus, nós aplaudimos aquilo que Deus está fazendo entre nós juntos. Amém.